Outra obra, além da uma gota de sangue em cada poema, ou em a Pauliceia, em Desvairada, que é nome difícil de falar. Além desse, tem o Amar Verbo Intransitivo, que tratamos com detalhe nesse vídeo aqui. Em cada detalhe tem aqui explicado nesse vídeo. Ainda tem uma das mais importantes obras do movimento modernista, não só de Mário de Andrade, que é a Macunaíma, que é ali mostrando um indígena que é malandro ali, que não é o padrão, né, da literatura, de ter um cara malandro como protagonista, que ele apronta várias, né, porque ele é um indígena, apronta várias na sua tribo e depois vai parar em São Paulo. Mas para você entender ela completamente, você tem que ler esse livro. E se você quer se aprofundar no movimento modernista. Agora, para você não ficar sabendo sobre essa obra, que é um clássico do modernista, Amar Verbo Intransitivo, para você não conhecer ela de forma superficial, mas entender ela completamente, eu vou fazer um resumo da biografia de Mário de Andrade, tá certo? Para você entender ela e entender ela como as outras obras de Mário de Andrade, se por acaso você se interessar. Mário de Andrade, Mário Raul de Moraes Andrade, nasceu em 1893, na cidade, na capital de São Paulo. Mário de Andrade se formou em música, e aprendeu a tocar piano, e sendo que como ele não tinha como se manter, ele ficou trabalhando de professor. Mário de Andrade, além de ter um interesse pela música popular brasileira, tinha interesse por a arte completa em si, pela arte francesa, por exemplo. Ele aprendeu, leu alguns autores simbolistas franceses, tinha um conhecimento sobre francês, e na obra Amar Verbo Intransitivo que tratamos nesse vídeo, ele demonstra ter um conhecimento sobre um pouco de alemão também. Mário de Andrade, como você deve saber, ele começou a publicar suas obras um pouco antes de 1922, mas ele adentrou de cabeça no movimento modernista. Ele, inclusive, na obra Pauliceia, em Desvairada, ele fala como o movimento modernista tem que ser, para você ter noção da importância de Mário de Andrade para esse movimento. Nessa obra, ele explica como tem que ser o movimento, como eu já disse, como, por exemplo, ele fala que tem que apresentar as outras partes do Brasil para o brasileiro. Mário de Andrade, em 1927, ele começou a viajar pelo Nordeste, principalmente, para descobrir sobre a música nordestina, sobre as músicas do sertão, e apresentar ela para o mundo. Porque pessoas do Rio de Janeiro, São Paulo, essas pessoas que viviam na parte mais rica do Brasil, não conheciam as outras realidades desse Brasilzão que é gigante. Então, Mário de Andrade se dedicou a isso, e na obra de 1922 ele fala que o movimento modernista tem que ser assim, que apresenta essas partes do Brasil para nós. Mário de Andrade também escreveu um livro, Há uma gota de sangue em cada poema, que foi um pouco antes. Ele faz uma crítica sobre a Primeira Guerra Mundial, que ele viveu esse momento, ele sabe tudo que aconteceu, e aí ele entra no movimento modernista e ele tem com os princípios do movimento modernista. Outra obra, além da uma gota de sangue em cada poema, ou em a Pauliceia, em Desvairada, que é nome difícil de falar. Além desse, tem o Amar Verbo Intransitivo, que tratamos com detalhe nesse vídeo aqui. Em cada detalhe tem aqui explicado nesse vídeo. Ainda tem uma das mais importantes obras do movimento modernista, não só de Mário de Andrade, que é a Macunaíma, que é ali mostrando um indígena que é malandro ali, que não é o padrão, né, da literatura, de ter um cara malandro como protagonista, que ele apronta várias, né, porque ele é um indígena, apronta várias na sua tribo e depois vai parar em São Paulo. Mas para você entender ela completamente, você tem que ler esse livro. E se você quer se aprofundar no movimento modernista. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Plínio Fabrício, eu estudo na ETE Aderico Alves de Goiânia e estou aqui para falar do meu trabalho que é sobre o livro Amar, Verbo Intransitivo.
Eu estou aqui para te dar algumas informações desse livro, porque esse livro é bem conhecido na literatura brasileira. Por isso que se você quer se aprofundar, você precisa conhecer essa obra. Como eu já disse, essa obra foi escrita por Mário de Andrade. Foi publicada originalmente em 1927 pela Livraria Martini, editora também. E como você sabe, lá em 1927 foi a época da primeira fase do modernismo. Então, qual é o objetivo? É mostrar a imoralidade da sociedade e de quebrar alguns padrões da estrutura da literatura. Como, por exemplo, em um momento da história, o autor Mário de Andrade fala com você. Ele fala que todos querem saber e merecem saber qual foi o destino do casal protagonista do livro. Ou seja, ele está conversando com você no meio do livro. Isso é normal? Não é, mas é esse o objetivo, quebrar a estrutura da norma da literatura, entendeu? Mas agora eu vou fazer um resumão para você saber o que acontece. Que mesmo que você não vá ler, você saiba do que se trata. E se você for ler, você entenda cada detalhe, porque esse é um livro não é tão simples de entender assim. Mas para que você tenha uma experiência garantida e boa, eu vou aqui te ajudar. A história começa com Felisberto Souza Costa falando com Elsa, que é chamada de Fraulein. Anota esse nome aí, Fraulein Felisberto Souza Costa. Felisberto, ele tem um filho chamado Carlos. Ele quer que Elsa entre na casa dele como governanta para seduzir Carlos. Elsa é uma prostituta. Por que Felisberto quer isso? Felisberto, ele quer que o seu filho não vá para um prostíbulo, ou melhor dizendo, um cabaré, e seja usado por prostitutas. Ele não quer que isso aconteça com seu filho, que o seu filho gaste dinheiro com prostitutas. Então ele chama a Elsa para educar seu filho sexualmente e para que ele não desonre o nome da família. E é justamente isso que acontece. Elsa, que é chamada de Fraulein quando entra na casa, que Fraulein quer dizer senhorita em alemão. Ela é alemã. Fraulein, ela quer realizar esse trabalho de seduzir Carlos, filho de Felisberto, realizar mais 2 ou 3 trabalhos e voltar para a Alemanha. Ela deixa bem claro que não gosta do Brasil. Ela não gosta de negro, ela não gosta de portugueses, ela não gosta de índio, ela gosta mesmo da Alemanha e quer voltar para lá o mais rápido possível. E isso daí é um problema, porque Carlos é um menino de 15 a 16 anos, o autor não diz qual é a idade de Carlos, ele não diz isso. Só diz que Carlos, ele vivia brincando com suas irmãs Maria Luísa, Laurita e Aldina, e ele acabava machucando ela durante essas brincadeiras. Ele só diz isso e diz e mostra que Carlos era preguiçoso, porque Elsa Fraulein, como ela era alemã, ela tinha uma facilidade para ensinar alemão e começa ensinando alemão para as crianças. Porém, Carlos não gosta muito de estudar alemão, não gosta muito da Alemanha e ele tem uma preguicinha, né? E por isso, isso vai desmotivando Elsa. Mas ela continua lá se mantendo educada, mantendo a postura, que é para ir aos poucos e chamando a atenção de Carlos, tá certo? Aí o que acontece? De repente, Carlos começa a demonstrar um interesse, não só pela matéria, né, de estudar alemão, como pela Alemanha em si, estudar o relevo da Alemanha, como era a cultura da Alemanha, que é para se aproximar de Fraulein. E Fraulein começa a seduzir ele mais e mais. Quando os dois estão juntos e sozinhos, ela começa a agir de um modo mais sensual, que é para ir e terminar o trabalho dela o mais rápido possível, entendeu? E sendo que aí acontece um porém. Dona Laura é a mãe de Carlos e das outras 3 irmãs dele. Dona Laura não sabia qual era o verdadeiro objetivo de Elsa na casa. Então ela chega até a demitir por um momento Fraulein. Mas Fraulein chama Dona Laura para conversar com Felisberto e para explicar qual é o verdadeiro objetivo dela na casa. O Felisberto ele convence Dona Laura a não demitir Elsa,
porque, segundo ele, os meninos de outras famílias também se perderam, sendo subordinados por prostitutas e acabaram gastando dinheiro e desonrando a família. E isso não podia acontecer com Carlos. Segundo ele, os tempos mudaram e exigem medidas extremas. E por isso que ele quer que a Fraulein fique na casa. E Dona Laura aceita obrigatoriamente porque ela aparentemente está com Felisberto. E para explicar qual é o verdadeiro objetivo dela na casa. O Felisberto ele convence Dona Laura a não demitir Elsa, porque, segundo ele, os meninos de outras famílias também se perderam, sendo subordinados por prostitutas e acabaram gastando dinheiro e desonrando a família. E isso não podia acontecer com Carlos. Segundo ele, os tempos mudaram e exigem medidas extremas. E por isso que ele quer que a Fraulein fique na casa. E Dona Laura aceita obrigatoriamente porque ela aparentemente não tem outra opção e aceita que a Fraulein fique na casa por mais um tempo. E Fraulein continua a tentar seduzir, sendo que agora ela quer dar uma pressinha a mais, porque depois dessa atrapalhada ela está sem paciência e quer voltar para a Alemanha o mais rápido possível. Então ela começa a dar uma forçada a mais para tentar seduzir Carlos. Sendo que aí vem outro detalhe. Carlos já se relacionou com uma prostituta antes. Carlos, ele em uma festa com seus amigos, ele ficou com uma prostíbula, sendo que foi sem emoção, não tinha sentimento nenhum, porque os seus amigos estavam forçando a barra e era uma prostituta que ele nem conhecia, então não tinha sentimentos. Mas ele sabia o que a Fraulein estava tentando fazer. Fraulein estava tentando seduzir ele, mas aos poucos ele vai cedendo espaço para ela, dá um beijo nela, dá um abraço nela. Eles vão criando um clima ali. E a própria Fraulein vai se apaixonando por Carlos, que ela já tem mais ou menos uns 35 anos, quase 40, mas mesmo assim ela se apaixona por Carlos, que tem de 15 a 16 anos. E aí o que acontece? Maria Luísa, a filha mais velha das meninas, né? Que ela tem 12 anos, ela tem 3 anos mais nova que Carlos, só, né? Mas ela é mais velha do que as outras duas crianças, que uma tem 7 e a outra tem 5. E ela tem 12. Ela acaba ficando doente, eles viajam para o Rio de Janeiro e isso daí aproxima a Fraulein da família. Fraulein começa a gostar de ficar com aquela família porque ele é como uma mãe para todos, porque ela ajuda a todos e cuida de todos, inclusive de Carlos. Ela vai tendo relações com ele, sendo que aí ela quer terminar o trabalho, ela quer sair dali, então ela vai lá e faz uma armação. O que ela faz? Ela marca um encontro com Carlos na própria casa, né? O que ela faz? Ela marca um encontro com Carlos na própria casa, né? Para ter relações com ele. E depois ela fala para o pai do menino aparecer no horário marcado para encontrar os dois juntos. Isso é exatamente o que acontece. Felisberto encontra os dois juntos depois de terem relações e aí Felisberto dá uma bronca em Carlos e manda Elsa embora, e permitindo que Elsa vá para outro trabalho. Carlos teve o início, aprendeu tudo que tinha de aprender sobre a vida sexual, e Elsa vai para outro trabalho, e ela agora está seduzindo um menino de outra família que se chama Luiz. E ela fala, inclusive, demonstra, né, através de seus pensamentos, que é dito na obra, que ela não está feliz com aquele trabalho. Já com Carlos é o contrário, porque Carlos arruma até outra namorada. E um carnaval, que não é dito o ano que era o carnaval, mas Carlos tá namorando, os dois se veem. Porém, Carlos ele está só interessado na namorada dele. Ele já se esqueceu de Elsa. E ele continua a festejar. Porém, já Fraulein nem tanto, porque Fraulein se apaixonou de verdade, mesmo que sem querer, se apaixonou por Carlos de uma certa forma e acabou tendo um misto de sentimentos.
Então, é isso a obra, é isso que tudo que você precisa saber e tudo que você precisa para entender agora, porque a gente vai destrinchar autor, e outros detalhes da obra, personagens, tudo que você precisa saber sobre essa obra. Oi pessoal, meu nome é Williane Maria e eu irei falar um pouco sobre os personagens do livro Amar, Verbo Intransitivo. Souza Costa, patriarca da família, possui um passado misterioso, cheio de segredos. Preocupado com o filho, contrata Elsa para ensiná-lo a tomar cuidado com os perigos que a vida pode oferecer no ramo do amor. Dona Laura possui também seus mistérios antigos, é mãe dedicada e preocupada com seus filhos. E ao descobrir que seu marido contratará Elsa para ensinar sexualmente Carlos, pensa que é o melhor para que ele nesse momento e concorda com a decisão do marido. Fraulein, mais conhecida como Elsa, ou melhor, Elsa, mais conhecida como Fraulein, alemã com 35 anos, é contratada como suposta governanta da casa, porém, sua verdadeira missão é fazer com que Carlos inicie sua vida sexual, passando por aprendizados que lhe servirão para sua vida com outras meninas e assim se tornando o grande homem da casa. Carlos, com 16 anos, possui um lado infantil, onde brinca com suas irmãs mais novas e é retratado a todo tempo pelo narrador como um machucador. Após a experiência com Fraulein, amadurece bastante e encerra o livro como um jovem maduro, pertencente e praticante da sociedade burguesa. Aldina, irmã mais nova de Carlos, tem apenas 6 anos. Maria Luísa está sempre doente durante uma de suas doenças. Fraulein cuida dela como se fosse sua mãe. Tem apenas 13 anos. Laurita, irmã de Carlos, também tem apenas 8 anos. E Tanaka, criada da casa. Carlos Albertos, filho de Felisberto e Dona Laura, com idade entre 15 e 16 anos, o queridinho da família e o único filho homem, que certamente deverá ser o principal herdeiro do nome, da fortuna e das realizações paternas. Como era costume, possivelmente deveria ser a projeção do pai, a sua continuação. Centralizada a narrativa é personagem do pequeno drama amoroso do livro, ao lado da governanta alemã Elsa, mais conhecida como Fraulein. Em dado momento da narrativa, Dona Laura, mãe de Carlos e esposa de Felisberto, percebe o interesse do filho pela professora, sem saber da história que a envolvia mulher, e pede que a falsa governanta deixe a sua casa. Consequentemente, Fraulein vai até o patriarca da família para questionar o motivo pelo qual Dona Laura não tinha conhecimento do seu verdadeiro propósito naquela casa, criando um certo conflito entre os três, que logo em seguida, Dona Laura, após um grande entendimento com o senhor Felisberto, decide deixar a Dona Fraulein continuar na casa. Sim, há mudanças de comportamento. Ele hesita por não saber o que fazer. Porém, ele pede para ela se aproximar novamente e a beija. Carlos vai à noite ao quarto de Fraulein e os dois têm a primeira noite de amor, que se repete algumas vezes, até que Souza, Dona Laura e Fraulein decidem que o romance deve acabar de uma maneira trágica. Com susto, Carlos amadurece bastante e encerra o livro como um jovem maduro, pertencente e praticante da sociedade burguesa. Meu nome é Camille Emily. Eu vou falar hoje sobre o livro Amar, Verbo Transitivo. O espaço social é um contexto social e o meio social das narrativas onde estão presentes as pessoas. É um tempo que segue uma linearidade temporal. Exemplo, Elsa para ficar em sua casa para ser professora do seu filho. Elsa muda-se então para casa, se fazendo passar por professora alemã. Elsa, que a partir de então possa chamar de Freund, começa a praticar aulas de alemão com sua irmã. O físico é o espaço real que serve de cenário e ação onde os personagens se movem e eles são social porque eles se comunicam um com o outro em conversa e discussões. A narrativa é feita na terceira pessoa,
por um narrador que não faz parte do romance. E temos como 2 pontos de vista: o narrador, que se coloca dentro do livro para fazer suas numerosas observações imaginais. O enredo do livro é linear, porque segue uma trajetória de começo, meio e fim. E o enredo começa quando Souza Costa contrata a Elsa para ficar em sua casa para ser professora de seu filho. O livro Amar, verbo intransitivo, tem um discurso direto. O trecho que fica visível, que é um discurso direto, é este. Calçando as luvas, Souza Costa largou por despedida. Está frio. Ela muito correta e simples. Estes fins de inverno são perigosos em São Paulo. Oi, gente, agora eu vou falar sobre as funções da linguagem. São 6 tipos. E a primeira que vamos falar é sobre a função referencial. Nela, o foco está no referente, na informação, nos fatos concretos sobre realidade. Um exemplo que eu posso citar do livro Amar, verbo intransitivo é: como ela está ficando parecida com a senhora, dona Laura. Na função poética, o foco está na mensagem, pois é uma preocupação em como dizer, o que dizer e com a estrutura do texto. Um exemplo que eu posso citar é: ali pela boca da noite, o viver da caixa estava reorganizado e velho. Função expressiva, o foco está no emissor, na mensagem, explicando seus sentimentos e impressões. Um exemplo que eu posso citar do livro é: me dá um beijo. Já na função conotativa, o foco está no receptor, pois o objetivo é influenciar e persuadir. Um exemplo é: quem é feio? Repita mais uma vez para você ver. Já na função fática, o foco está no canal de comunicação, um meio em que a mensagem vai ser transmitida entre o emissor e o receptor. O exemplo é: já não escrevo mais, já disse. Já na função metalinguística, o foco está no próprio código linguístico, pois o emissor utiliza o código para explicar o código. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Raquel Vitória e hoje iremos analisar as figuras de linguagem do livro Amar, verbo intransitivo. Antes de começarmos, gostaria de esclarecer um pouco sobre as figuras de linguagens. Existem 3 tipos. A primeira é o tipo semântico, que trata sobre o sentido da estrutura e tudo mais. A segunda é referente à sintática, que é a estrutura textual. E a terceira é a figura de linguagem fonética, que está relacionada à expressão sonora. Ao total, são aproximadamente 23 figuras de linguagens. 12 são semânticas, 9 são sintáticas e 2 são fonéticas. Bem, antes de começarmos em si no livro, pois eu separei uma partezinha do livro para que a gente pudesse analisar e conversar sobre, eu gostaria de dar ênfase ao nome do livro, né? Amar, verbo intransitivo. Nós sabemos, estudantes da gramática, que o verbo amar, ele é um verbo transitivo, então ele necessita de um complemento. Entretanto, quando a gente vê no tema, no nome do livro, a questão do verbo ser intransitivo, ali a gente vê uma figura de linguagem semântica, que é o paradoxo. O paradoxo, ele tem a função de dar aquela ideia contraditória, certo? Na estrutura. Eu irei utilizar aqui o telefone celular para poder analisar junto com vocês. Estou aqui com o livro em PDF e farei isso juntamente a vocês. A última partezinha, ela está se referindo ao caso que Maria Luísa, uma das personagens do livro, estava com uma gripe, e a gente vai ver todo o contexto. Essa parte também trata sobre a viagem que eles gostavam de fazer à Tijuca e tudo mais. Vamos comigo que creio que vocês entenderão, vai dar tudo certo.
Bem, de início, nós já de cara vemos duas figuras de linguagem. A primeira, o trecho diz assim: uma gripezinha bastante forte. Uma gripezinha, ali a gente vê o eufemismo, né? Aquela suavizada, uma gripezinha. Mas a gente já vê um contraste, né? Uma gripezinha mais bastante forte. A gente vê aqui a gente vê duas figuras de linguagens. O exagero, que é referente à hipérbole, né? Bastante forte, a gripe bastante forte. E nós vemos uma gripezinha referente ao eufemismo, aquela suavizada na estrutura. Então, são dois tipos de figuras de linguagens semânticas, tá? Ao decorrer, nós vemos, assim, gripe danada. Outro detalhe que é importante a gente enfatizar aqui é que o autor desse livro, Mário de Andrade, ele não utilizava da norma padrão em si. Ele utilizava quando se necessário. Então, algumas palavras, elas estão mal conectadas, mal estruturadas e dificultam na leitura. Nesse trecho, a gripe danada, nós vemos aqui a figura de linguagem da personificação ou prosopopeia, que está relacionada ao quê? A gripe, ela não é algo concreto, ela não é algo que nós possamos tocar, a gente só sente, né? Então, ela não é algo danada, não é algo amaldiçoado, traduzindo aqui o termo danada, e por isso a gente entende que é uma personificação, pois alguém, né, ele pode ser danado, ele pode ser amaldiçoado, e a gripe não, tá certo? Espero que tenha ficado claro. Dando continuidade, o brinquedo fazia 1 hora, quando Carlos veio, desmanchou a comidinha e machucou o sentimento das meninas. Outra prosopopeia ou personificação, que é machucou o sentimento. Como havia falado anteriormente, só se machuca ou se diz danado a algo que é concreto. O sentimento a gente sente, a gente não consegue apalpar. Então, é uma personificação porque ele está fazendo com que o sentimento seja uma pessoa que possa ser machucada. Em seguida, a gente vai ver uma parte em que, dando continuidade à história de Maria Luísa, onde ela está gripada, em que todos estão tristes, estão amargurados, e a gente vê nesse trecho: portanto, registremos com largueza, estão consternados. Consternados significa amargurado. Com a doença de Maria Luísa, a gente vê aqui uma sequência dos nomes dos personagens: Maria Luísa, Souza Costa, o pai, Dona Laura, Carlos, o personagem principal, Laurita, Aldinha e a professora de alemão, Elsa, e Tanaka, e a criada de quarto, a cozinheira e o motorista, ou seja, todos aqueles que estão compondo aquela família, aquele lar. Mas não é só isso. A gente vê que o próprio lar, aqui o autor diz, as paredes, janelas, tudo o que compõe ali mesmo, no sentido completo, a casa, os moradores, estão daquela maneira. E a gente vê a prosopopeia, ou personificação novamente. Geralmente, essa é uma figura de linguagem muito utilizada e como já havia explicado antes, a personificação de algo, tornar a casa um ser que tem acesso a sentimentos, mas não vemos nada disso, né? Sabemos que não tem relação. Em seguida, em um desses episódios em que a mãe de Luísa, a Dona Laura,
vai em seu quarto visitá-la, a gente vê aqui, ó. Assim pensa que Maria Luísa sarará depressa, com as lágrimas maternas e suspiros arrancados, quase sangrando. Aqui a gente vê um exagero, né? Suspiros arrancados, quase sangrando. A gente vê a figura de linguagem hipérbole. Um dos personagens principais, né, que é Elsa, a professora de canto, a professora de alemão, e o Carlos. A gente vai ver aqui desses momentos em que ela comenta o quanto as mães brasileiras elas são exageradas. A gente vai ver isso mais à frente. E os pensamentos de Dona Laura sobem ao atar para céus muito vagos e rezo de misturas para Nosso Senhor. A gente percebe aqui novamente a personificação. Os pensamentos de Dona Laura, eles têm pernas para subir algo. Então, outra personificação. Aqui, para não fazer bulha, papai, ela acordou. Está com bruta sede. Aqui nós percebemos outra figura de linguagem, que é a figura hipérbole, a figura de exagerar na maneira de se expressar. Em seguida, nós vemos aqui o vidro fosco da brancarana a espaventa e pensa o vidro fosco da brancarana e espaventa. Pensa que a filha vai morrer. Outra hipérbole, não é verdade? Quando a gente vê aqui a Dona Laura se expressando de forma muito exagerada, né? As mamães aí devem saber como é isso. As nossas mães, esse sentimento materno de exagero, quando a gente vê lá, ou imaginamos, né? Ela vendo o seu filho doente, enfim. Aqui, logo à frente desse episódio, em que a Dona Laura ela está muito melancólica devido a Maria Luísa estar doente, a Fraulein, ela comenta, tem uma raiva dessas mães exageradas brasileiras. Ela fala, nesse episódio aqui a gente vê que Maria Luísa ela está melhorando, mas ela fala, a mãe da menina fala de uma forma tão exagerada que causa medo na menina. Se embrenha na melodia deliciosa. Nesse fragmento nós percebemos aqui a figura de linguagem da sinestesia, que está referente a algo do sentido olfativo, o sentido dos elementos sensoriais da natureza para expressar algo. Como a gente pode dar como exemplo um abraço doce. O abraço a gente não pode sentir o gosto dele, né? Mas é uma maneira em que nós encontramos para expressar tal sensação de prazer por receber o abraço de alguém. Vamos lá. Eu achei essa parte bem filosófica, que diz assim: só aproxima a gente da morte para nos estabelecer melhor dentro da vida. Aqui existe a figura de linguagem da antítese, que é aquele contraste, tipo tristeza, alegria, felicidade, tristeza. E aqui a gente vê da morte e vida, são dois extremos, né? Ou você está vivo ou morto. Em seguida nós vemos uma figura de linguagem sintática. Eu percebo que não sintática, fonética. Ela não é tão presente quanto
as linguagens semânticas, mas quando vem, elas são bem específicas, elas são bem evidentes. Como aqui, ele expõe a figura de linguagem onomatopeia, que é o rec-rec, o som de algo, né? Fazendo ali esse movimento entre rec e rec. Em seguida, a gente vê que a professora, ela comenta que 2 olhos grandes a adoravam. Novamente, nós percebemos aqui a figura de linguagem da personificação. Como é que 2 olhos vão se prostrar diante dela e adorar? Né, gente? Então fica aí a questão. Outra figura de linguagem que a gente encontra aqui são vós não brincais por brincadeira. Vós não brincais por brincadeira. Aqui nós percebemos o pleonasmo. O pleonasmo, ele explica assim no sentido de que há uma repetição exagerada sem necessidade. Vós não brincais por brincadeira. A gente vê aqui a repetição do termo brincar, do verbo brincar, né? Brincadeira, brincais. O mar mapeava que nem boca malcriada, lançando o guspe da espuma para o céu. O mar, ele não tem boca para se malcriar, tá? Outra figura de linguagem, a personificação. Quando vemos aqui que tristura sorridente caía dos olhos dele, novamente percebemos a antítese, a tristeza e a felicidade. Felicidade e tristeza, 2 opostos. Aquele contraste, aquela ideia contraditória ao que tinha dito antes, certo? E é isso, gente. Eu separei essas figuras de linguagens. Espero que vocês tenham entendido. E é isso. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Victor Manuel e estamos aqui para analisar as palavras eruditas que estão presentes no livro Amar, Verbo Intransitivo, do autor Mário de Andrade. Então, eu vou colocar aqui os dados da palavra no canto direito da tela para a gente analisar juntos, beleza? Vamos para a primeira palavra. Pomposo, que demonstra luxo, que possui magnificência. Bulha, confusão de ruídos, de gritos, barulho, gritaria. Desdenhoso, soberbo, altivo. Naco, pedaço grande de algo, facerice. Aparência risonha, alegria, satisfação. Tamborilar, imitar o rufo do tambor, batendo com os dedos, com um objeto qualquer, sobre uma superfície. Batucar, sobre a mesa. Ushime. Ushime é um tipo de dança em que o corpo é mantido imóvel, exceto os ombros, que são rapidamente alternados para a frente e para trás. Quando o ombro direito recua, o esquerdo avança. Pequerrucha, feminino de pequerrucho, o mesmo que pequena menina. Resvalar, fazer escorregar, cair, a carga resvalou o morro abaixo. Isso é um exemplo de resvalar. Forrobodó, festejo popularesco e ruidoso. Caxambu, dança de negros, espécie de batuque ao som do tambor. Ramaria, conjunto de ramos de uma árvore, ramagem. Baralhada, confusão, negrores, é o plural de negror, o mesmo que escuridades, escuridões, negridões, negrumes, negruras, pretidões. Femeeiro, disse de macho que busca incessantemente a fêmea. Tacitamente, de modo tácito, não explícito, de modo oculto, subentendido. Meu nome é Yasmin e eu estou falando um pouco sobre os personagens de Amor, Verbo Intransitivo. Vou falar primeiro sobre Carlos Alberto, filho de Felisberto e doutora Laura. Com idade entre 15 e 16 anos, uma espécie de enfant gâté
um queridinho da família, porque é o único, e que certamente deverá ser o principal herdeiro do nome, da fortuna e das realizações paternas. Como era de costume, possivelmente deveria ser a projeção do pai, a sua continuação. Centraliza a narrativa. É o personagem do pequeno drama amoroso do livro, ao lado da governanta alemã, Elsa. Também vou falar um pouco sobre Maria Luísa, que é irmã de Carlos, que tem 12 anos. Ela vai ser o centro de uma narrativa dentro do romance. A sua doença e a viagem ao Rio de Janeiro para um clima mais saudável, em oposição ao frio paulistano.